Olá, seja bem-vindo ao projeto 360, onde eu trago um vídeo novo sobre perícia contábil todos os dias durante 360 dias, aqui no canal Galera da Perícia. Eu sou o professor Cláudio Sameiro e aqui eu ensino contadores a ganharem dinheiro fazendo perícia judicial. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: quesitos em perícia contábil servem para quê? Primeira coisa é definir o que é um quesito, né? Quesito, dentro da perícia judicial, é uma espécie de pergunta, né, de questionamento que as partes, né, fazem ao perito do juízo. Quem são as partes? O autor ou o réu. Mas não somente as partes, né, o autor e réu, fazem quesitação, né, ao perito do juízo, mas o próprio juiz e o Ministério Público também podem quesitar, podem se manifestar, né, as suas perguntas e indagações ao perito para que ele possa responder. Para que serve o quesito, né? O quesito está previsto no Código de Processo Civil e tem a ver com o direito que as partes têm ao contraditório e à ampla defesa. Então, se o autor ele tem uma rixa com o réu, ele ingressa com uma ação na justiça, né, invocando a tutela do Estado, né, invocando a ajuda do Estado para que ele consiga resolver, no caso lá, o seu pleito, né, resolver lá o problema que ele tem junto ao réu. O juiz, ele é neutro na situação, ele não sabe, evidentemente, nesse momento, quem está com a razão, se é o autor, se é o réu. Então, há necessidade de haver um processo judicial para que no decurso desse processo judicial provas possam ser produzidas, incluindo, né, a prova pericial, a fim de que o juiz, a partir desses elementos de prova, né, a partir das alegações das partes e dos elementos de prova, possa formar uma convicção e aí no final conseguir proferir uma sentença. Bem, se o autor está querendo resolver um problema e o réu precisa se defender, ele quer se defender contra as alegações do autor, então não somente o autor como o réu podem se valer de todas as provas que possam ser produzidas, inclusive a prova pericial, para formar, digamos assim, as suas estratégias de ataque e de defesa, né? Então, nesse sentido, as partes elas podem fazer essas indagações, né? Fazer essas quesitações. Então, por exemplo, dentro de um processo onde está se discutindo, né, um contrato bancário, um contrato de empréstimo, financiamento, é comum da parte, né, de uma das partes, perguntar ao quesito qual é a taxa de juros, né, pactuada. Nesse momento, a parte, por exemplo, a parte autora pode fazer o seguinte quesito: queira o expert dizer qual é a taxa de juros pactuada entre o autor e o banco réu. Nesse momento, o autor ele está direcionando ao perito do juízo um questionamento, uma pergunta, uma indagação, que nós estamos chamando aqui de quesitos. Sendo assim, além do perito, né, que tenha o objetivo, né, do seu trabalho em torno da solução do ponto controverso, né, do fato controvertido, o perito do juízo também vai precisar responder os quesitos. Mas ele não responde qualquer tipo de quesito. Ele vai responder os quesitos que são pertinentes e que têm aderência ao objeto da perícia, ou seja, o conflito que está se discutindo dentro do processo.
O juiz, né, até por força do Código de Processo Civil, ele precisa, no despacho saneador, onde ele defere, né, a perícia judicial e nomeia o perito normalmente, ali ele precisa destacar quais são os pontos controvertidos, os fatos controvertidos sobre os quais deverão recair as provas. E esses quesitos eles devem estar aderentes a esses fatos controvertidos. Bem, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, fazer a inscrição aqui no canal ou seguir o nosso perfil, tanto no YouTube, né, como no Instagram e no Facebook. E não se esqueça de dizer nos comentários se você gostou desse vídeo, dessa aula, e quais são as sugestões que você pode me dar para que nós possamos produzir novos vídeos aqui no canal e no perfil. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Um abraço, até o próximo vídeo.